Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na presença dEle, né? Para louvar e agradecer o nome do Senhor. Também quero agradecer ao nosso pastor, né? Pela confiança que Ele tem nos dado. Para mim, estar na palavra do Senhor não é fácil. Minhas pernas estão muito alegres agora, tá? Mas eu creio que o Deus que começou a obra, Ele é fiel para concluir, né? Eu quero ler o versículo aqui, que é o versículo tema, que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15. E depois nós vamos lá para a 2 Crônicas, capítulo 33, o versículo 11, 12 e 13. Já vou lendo para não tomar tempo, amém? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11. E fala: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de Israel, o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, a seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, eu estava ouvindo uma palavra essa semana em casa, e uma mensagem, e o Senhor falou fortemente ao meu coração. E aí era para outra pessoa ministrar hoje, né? Ela acabou não dando para poder vir. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Nós não sabemos o trabalhar do Senhor, mas é Ele que faz. E nós não podemos questionar, somente temos que adorar. E o tema fala sobre oração. Mas eu quero trazer para você uma história sobre um rei chamado Manassés. Aí todo mundo até se assusta, né? Logo sobre Manassés, um rei tão perverso, um rei tão cruel. Mas o que importa não é o início de uma história, não é o meio, mas sim o final. Então, se você está aqui nessa noite, é porque você teve uma história, teve um início, e você está caminhando no meio, e o nosso fim será os céus. Então, o que importa não é como começou, o que importa é como vai terminar. E nessa noite o Senhor tem falado fortemente em nossos corações. Eu já senti a presença dEle de uma forma sobrenatural, que eu poderia ir para casa e a minha alma estaria satisfeita. Mas Ele tem uma palavra ainda para você. A palavra do Senhor fala que Manassés, ele era filho do rei Ezequias, né? Da linhagem de Davi. A Bíblia fala que Ezequias era um rei bom, e que ele foi reto aos olhos do Pai. Então ele fez uma história boa para que o seu filho seguisse. E ali a palavra do Senhor fala que quando Ezequias tomou o reinado e ele reinou, ele começou a reinar, ele só tinha 26 anos, ele era jovem. Mas a palavra do Senhor fala que não tem idade para quando o Senhor tem uma obra na nossa vida. E vinha alguns históricos de alguns reis de Israel, uns reis perversos que não obedeciam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que quando quem governa com um braço forte, o povo ele padece. E a palavra do Senhor fala que Ezequias, quando ele tomou posse do trono, e ele fez o que era reto ao Senhor, ele colocou o povo de volta no caminho do Senhor. Ele tirou os ídolos, ele
arrumou o altar, ele colocou de volta os sacerdotes para prestar culto da forma como Arão tinha ensinado. E ali a palavra do Senhor fala que o Senhor prosperou no reinado de Ezequias. Também fala que quando ele estava com uma certa idade, o Senhor enviou o profeta Isaías para mandar uma mensagem para ele. Então quer dizer que naquele momento o rei Ezequias ele não estava da forma como que o Senhor queria. Então às vezes até nós recebemos algumas mensagens para nos despertarmos. E às vezes até achamos ruim da forma como que o Senhor nos adverte. Mas Ele adverte aquele a qual ama. Para você tomar de volta o caminho que você estava seguindo e permanecer. Porque o caminho que vai nos levar ao céu, ele é estreito. E não dá para carregar bagagem, não dá para carregar tralha nenhuma. Nós temos nossas vestes lavadas, comida do sangue do Cordeiro. Porque quando chegar diante do portão, o Senhor vai dizer assim: deixa a tua bagagem aí e entra. Porque se tiver, tu não vai nem conseguir chegar lá. E a palavra do Senhor fala que quando Ezequias ficou doente, Deus usou o profeta Isaías e foi até a casa dele. E falou para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Aí a gente imagina um homem que foi fiel ao Senhor, um homem que andou em retidão na presença do Pai. Chegou o momento da caminhada dele que ele fracassou e parou. Mas no momento que ele estava enfermo, o Senhor enviou o profeta Isaías, falou essa mensagem para ele. Isaías saiu, mas ele voltou o seu rosto para a parede e fez uma oração ao Senhor. E na sua oração ele falou: Pai, lembra-te de mim quando eu andei reto na tua presença. E o Senhor lembrou de Ezequias quando ele andava reto na sua presença. E antes mesmo que o profeta Isaías saísse do pátio, ele voltou a falar com o profeta: volta lá, porque eu mudei a sentença. O nosso Deus, quando Ele conhece o coração quebrantado, quando Ele vê o coração contrito, Ele muda decreto, Ele muda projetos que foram feitos, Ele muda caminhos, Ele muda estações. Porque quando nós falamos com sinceridade diante do Pai, Ele escuta as nossas orações. E aí o profeta Isaías voltou. Imagino eu, né? O profeta dizia: meu Deus, eu acabei de ir lá falar uma mensagem para o rei, eu vou ter que voltar de novo. Mas quem somos nós para contender ao Senhor? Se Ele falou vai, vai. Se Ele falou fica, fica. Se Ele falou ainda não é a hora, ainda não é a hora. Naquele momento Isaías voltou. Eu acho que quando o rei olhou para Isaías novamente, jamais ele imaginaria que era uma nova mensagem que o Senhor estava enviando. Ele jamais imaginaria que era um recomeço que o Senhor estava dando. E aí a palavra do Senhor fala que o profeta Isaías falou para ele: rei, o Senhor ouviu a tua oração. E Ele não só te curou, mas vai te acrescentar 15 anos de vida. O nosso Deus é o Deus que faz coisa perfeita. Ele é um Deus de excelência. Então quando você coloca os seus joelhos no chão, coloca os seus joelhos no chão com o coração quebrantado, com o coração verdadeiro, porque Ele é fiel para honrar a tua oração. Ele é poderoso para ouvir o que deseja o teu coração. E naquele momento o Senhor mudou a história daquele rei. E ele ficou vivo 15 anos. Mas demorou 3 anos ainda para que Manassés nascesse. Deus ainda tinha um projeto através da vida do rei Ezequias.
filhos, eu estudei, mas ainda não encontrei. Mas o Senhor quis usar o menor, o caçula. E ali Manassés nasceu. A Bíblia fala que quando o rei morreu, depois quando deu esses 15 anos, Manassés tinha 12 anos. 12 anos. Que responsabilidade tem uma pessoa de 12 anos? Para governar, para tomar decisões, para julgar um povo, para reger uma nação. Mas aquele menino foi ungido a rei. E a responsabilidade foi tão grande na vida daquele menino que ao invés dele tomar decisões corretas, ele foi para o caminho errado. Ao invés dele seguir o legado do pai, ele seguiu o legado do avô, fazendo tudo que era errado aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor fala que quando Ezequias foi rei, ele edificou o templo e colocou um povo de Deus para orar e viver no caminho. E quando Manassés tomou o trono, acreditando eu com instruções de algumas pessoas mais velhas, porque ninguém vai reinar sozinho e muito menos com 12 anos, ele fez tudo o que era o contrário. Ele colocou de volta os ídolos que tinham sido retirados. Ele colocou bruxaria. Ele colocou idolatria. Ele tirou o caminho correto. Mandou prender os profetas para que a palavra de Deus não fosse pregada. Não está escrito na Bíblia como foi a morte de Isaías. Não tem. Mas a palavra do Senhor fala que foi no período do reinado de Manassés. Então, se foi no período do rei Manassés, foi ele que mandou prender Isaías. Foi ele que mandou cerrar Isaías ao meio, para que a palavra do Senhor não fosse proclamada. Aquele homem era tão perverso, irmãos, tão cruel, que até os próprios filhos dele, ele colocou no fogo. Você já imaginou? Que absurdo. Que falta de temor, que falta de amor a Deus e ao próximo. Colocar um filho no fogo, porque os deuses que ele adorava, eram rituais dele colocar o filho no fogo. E aquele homem mau, cruel, reinou 54 anos. E o povo voltou a idolatrar. Esqueceu tudo que o rei antecessor tinha ensinado. E a palavra do Senhor fala, eu vou resumir bem porque o horário já foi. A palavra do Senhor fala que aquele rei que não temia, que não seguia os costumes de Israel e colocou aquele povo no pecado. O Senhor permitiu que o rei da Síria pegasse ele, aprisionasse ele, acorrentasse, colocasse um anel no nariz. Naquela época quem usava isso era escravo. E a palavra do Senhor fala que o rei foi preso, foi a cativo como escravo. Mas eu quero chegar num versículo chave, aonde ele fala aqui: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele sabia que o Deus dos pais dele era Deus. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha que ter e ele não teve. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu e orou. E a palavra do Senhor fala no próximo versículo e fala: e fez oração, e Deus se aplacou, irmãos. Deus se aplacou com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reinado. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Foi necessário ser cativo, foi necessário ser escravo, para ele reconhecer
nas nossas vidas, às vezes nós questionamos ao Senhor. Mas nós não temos que questioná-lo, temos que adorá-lo. Nós não temos que repudiar o irmão que outrora estava aqui e hoje está lá fora. Tem que recebê-lo de braços abertos, com amor. Tem que recebê-lo com carinho e colocá-lo de volta no lugar e dizer: seja usado. A boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Ele não faz nada pela metade, Ele é fiel. Acredito eu que quando aquele rei voltou, muitos não acreditaram. Como ele voltou? Aqueles que andavam temente ao Senhor talvez questionam: mas Senhor, talvez o Senhor nos livrou desse homem maligno, esse homem terrível, de pulso duro, de servidez terrível, e o Senhor mandou de volta. Mas o Senhor mandou diferente. Ele não mandou a mesma pessoa. Ele mudou o caráter de Manassés. O único que pode mudar o caráter do homem é Deus. O único que pode mudar o caráter de quem fazia algo errado é o Senhor. E Ele está aqui para mudar o caráter daqueles que outrora estavam na presença do Pai e hoje não está da forma que Ele quer. Mas Ele está falando: eu estou aqui para ouvir a tua oração, para mudar a tua história, para fazer de você uma nova vida, para alcançar outras vidas através de você. Santo e poderoso. E mais na frente os versículos vão dizer que quando Manassés voltou e depois disso edificou os muros de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gió, no vale, a entrada da porta do peixe e a roda até Ofel, e o levou muitos altos. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e entrou na casa do Senhor. Os deuses estranhos foram retirados, como também os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. O homem que colocou os ídolos, o homem que induziu o povo a pecar, o homem que induziu o povo a se esquecer de Deus, quando ele voltou do cativo, ele tirou os altares, ele lançou fora os ídolos e colocou o povo para adorar a Deus. Que nessa noite possamos arrancar os ídolos que muitas vezes nos põem de frente do Pai, que nos afasta do Pai. Que nessa noite o Senhor venha arrancar os ídolos que nos atrapalham de colocar a nossa vida no altar do Senhor, com sinceridade, com retidão. Eu não quero pregar o Manassés pecador, mas eu quero pregar a você nessa noite que o nosso Deus é o Deus que transforma o homem. O nosso Deus
recomeço na sua vida. Nessa noite o Senhor está falando: eu quero recomeçá-lo. Então me dê lugar, me deixa fazer o que eu quero, me deixa moldar, me deixa colocar da forma que o vaso tem que estar. Nós não somos esse vaso. Esse vaso aqui, ele é de enfeite. Então ele tem que ser bonito. Então ele tem que ser bem adornado. Essas flores estão aqui para deixar o vaso mais bonito. Mas eu e você somos feitos de barro. O nosso oleiro foi ele que fez o vaso. E a palavra do Senhor fala que quando o vaso não está bom, ele não lança fora. Ele pega o vaso, ele molha, ele vai amassar, ele vai moldá-lo, ele vai fazer de novo o vaso, ele vai passar no fogo. Depois do fogo ele vai saber se esse vaso vai sobreviver. Então durante esse percurso não questione, só adore. Eu não vou mais me estender. Minhas pernas tá que eu não me aguento de tanto tremer. Mas eu entreguei aquilo que o meu pai me deu. Eu entreguei aquilo que o Senhor falou, entrega. Então pega a sua parte e leva para casa. Pega a sua parte nessa noite e fala: Pai, assim como o Senhor ouviu uma oração de Manassés, ouve a minha oração, endireita os meus caminhos, endireita as minhas veredas, para que eu possa voltar como Manassés, falando só: o Senhor é Deus. E para que as obras que sejam em mim, através dessa oração, sejam os frutos do teu Espírito. Que Deus